Imagina o seguinte: o teu celular toca. Você olha para a tela e o nome que aparece ali é o do seu gerente do banco. Não é um número desconhecido. Não é um 0800. É o nome dele, salvo na sua agenda, com o número que você já ligou dezenas de vezes. Você atende. E a voz do outro lado é a voz dele. O mesmo tom, o mesmo jeito de falar, a mesma calma. Ele te chama pelo nome, sabe o número da sua conta, conhece detalhes que só você e ele teriam acesso. Parece seguro, parece real. Mas quando você desliga, R$500 mil desapareceram da sua conta. E o gerente de verdade nem sabia que aquela ligação existiu. O que você vai ouvir agora não é ficção. Aconteceu. E pode acontecer com você. Antes de continuar, eu preciso te pedir uma coisa. Se você se preocupa com o seu dinheiro, se você tem família, se você tem alguém que precisa ouvir esse alerta, se inscreve aqui no canal Alerta Financeiro Brasil agora. Aperta o botão de curtir, porque isso ajuda esse vídeo a chegar em mais gente que precisa dessa informação antes que seja tarde demais. E ativa o sininho de notificações, porque toda semana a gente traz histórias reais que podem te proteger de perder tudo o que você construiu. Agora volta aqui comigo, porque essa história vai te deixar sem dormir. Humberto, e esse é o nome real dele, é o tipo de pessoa que você olha e pensa: esse cara venceu na vida. Empresário, dono de um negócio sólido em São Paulo, do tipo que levanta cedo, resolve problema o dia inteiro e ainda encontra energia para planejar o próximo passo. Ele não era ingênuo, não era descuidado, não era o tipo de pessoa que clica em qualquer link ou responde mensagem de número estranho. Muito pelo contrário, Humberto era meticuloso com as finanças dele. Tinha um relacionamento de anos com o gerente da sua conta bancária. Sabia o nome completo do gerente, o número direto da agência, o ramal, o celular pessoal, tudo salvo, tudo organizado. Ele confiava naquele homem como se confiasse num médico de família. E é exatamente aí que essa história começa a virar um pesadelo, porque Humberto não foi enganado por descuido. Ele foi enganado pela confiança. E quando a confiança é usada como arma, ninguém está preparado. Tenta se colocar no lugar dele por um segundo. Você chega em casa depois de um dia cheio. O celular toca. Você olha. É o José, o gerente, aquele que te atende há anos, que já te ajudou em situações difíceis, que conhece o movimento da tua conta, que sabe quando você viaja, que já te mandou mensagem no fim do ano desejando boas festas. Você atende sem pensar duas vezes. Por que pensaria? É ele. O número é dele. A voz é dele. E o que ele diz faz sentido. Ele fala com aquela calma de sempre, aquele profissionalismo de quem trabalha no banco há décadas. Ele diz: Humberto, tá tudo bem? Olha só, estão tentando invadir a sua conta. A gente está fazendo uma atualização de segurança e eu preciso que você me ajude desse lado para a gente blindar tudo. Sua conta está temporariamente bloqueada por segurança. Agora pensa, se fosse você, o que você faria? Provavelmente a mesma coisa que o Humberto fez. Ele ouviu, ele prestou atenção, ele quis resolver, porque era o gerente dele, era a voz dele, era o número dele, e mais do que tudo, era uma situação urgente. E urgência é a arma mais poderosa de um golpista. Mas Humberto não era qualquer um, ele tinha um instinto afiado. E naquele momento, mesmo com tudo parecendo legítimo, alguma coisa incomodou ele. Uma coisa sutil, quase invisível. Talvez fosse o fato de nunca ter recebido esse tipo de ligação antes. Talvez fosse a insistência do suposto gerente em pedir que ele fizesse a atualização pelo próprio computador, em vez de resolver direto na agência. Humberto perguntou: José, eu tô aqui com o computador e com o celular. Não dá para você resolver isso aí da agência mesmo? E o outro lado da linha respondeu com a mesma calma: Não, Humberto, precisa ser do seu computador. É uma atualização que exige acesso do lado do cliente. Humberto sentiu aquele aperto. Não era bem medo, era desconfiança.
aquela voz pequena que todo mundo tem dentro de si, mas que quase nunca escuta. E dessa vez, ele escutou. Ele decidiu ir até a agência, pessoalmente. Colocou o sapato, pegou as chaves do carro e dirigiu até o banco. E quando ele entrou naquela agência e viu o José de verdade, o gerente de carne e osso, sentado na mesa dele tomando café, sem a menor ideia do que estava acontecendo, o chão desapareceu debaixo dos pés do Humberto. E aí aconteceu o momento mais perturbador dessa história inteira. Enquanto Humberto tentava explicar para o gerente real o que tinha acabado de acontecer, o celular dele tocou de novo. O mesmo número, o mesmo contato salvo, e ele atendeu ali mesmo na frente do José e colocou no viva voz. A voz que saiu daquele telefone era a voz do José, a mesma entonação, o mesmo ritmo, o mesmo vocabulário. O gerente de verdade ouviu aquilo e ficou branco. Olhou para Humberto e disse quase num sussurro: "É a minha voz, sou eu." Mas não era ele. Era uma inteligência artificial, uma máquina que tinha aprendido a soar exatamente como ele. Uma réplica perfeita, feita de algoritmos, dados roubados e frieza calculada. E aquele fantasma digital tinha acabado de roubar a vida financeira de um homem que fez tudo certo. Quando Humberto e o gerente começaram a verificar o extrato bancário, o mundo parou. 35 transferências, 35. Cada uma feita com precisão cirúrgica, em valores diferentes para contas diferentes, espalhadas por diversos bancos. Os golpistas não foram preguiçosos, eles foram metódicos. Profissionais, como cirurgiões do crime. E quando a soma final apareceu na tela, Humberto precisou se sentar. Mais de R$500 mil. R$500 mil, anos de trabalho, suor, noites sem dormir, decisões difíceis, riscos calculados, tudo evaporou em questão de minutos. Ele disse depois com a voz embargada: "Eu não sei como é que eu não infartei." E essa frase carrega um peso que nenhum número consegue traduzir. Porque não é só sobre dinheiro, é sobre a sensação de ter sido violado, de ter sido invadido na parte mais íntima da tua vida, que é a tua segurança financeira. É sobre olhar para o espelho e pensar: como eu caí nisso? Como eu não percebi? E a resposta é brutal na sua simplicidade. Ele não percebeu porque não tinha como perceber. O golpe era perfeito. A voz era perfeita. O número era perfeito. Cada detalhe foi construído para ser indetectável. E o Humberto não estava sozinho. Longe disso. Ele era apenas um entre 139 mil vítimas. 139 mil. Esse número precisa ser repetido porque a gente tende a ouvir estatísticas e deixar elas escorrerem pela mente. Mas pensa em 139 mil famílias. 139 mil pessoas que atenderam o telefone achando que estavam falando com alguém de confiança. E cada uma delas perdeu algo. Algumas perderam milhares. Outras, como um grupo de empresários de São Paulo, perderam juntos mais de R$25 milhões. 25 milhões. Esse é o tamanho do monstro que a gente está enfrentando. E sabe qual é o perfil das vítimas? Não é o que você imagina. Não são pessoas desinformadas, vulneráveis ou sem instrução. O perfil é exatamente o oposto. Alto poder aquisitivo, nível de instrução elevado. Clientes que tinham atendimento diferenciado na agência bancária. Gente que achava com razão que estava protegida. Gente que sabia o nome do gerente, que tinha canais diretos, que se sentia segura porque tinha construído uma relação de confiança ao longo dos anos. E foi exatamente essa confiança que os criminosos usaram como porta de entrada. Agora, eu preciso te levar para um lugar que você provavelmente nunca imaginou que existisse. Uma casa em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Do lado de fora, uma fachada comum. Uma casa como qualquer outra num bairro residencial. Vizinhos normais. Rua tranquila. Ninguém suspeitava de nada.
Mas nos fundos daquela casa funcionava uma operação criminosa de uma escala que assusta qualquer investigador. Uma central de telemarketing clandestina, dezenas de terminais, computadores ligados 24 horas, softwares de inteligência artificial rodando sem parar. E uma equipe, sim, uma equipe, como se fosse uma empresa de verdade, dedicada exclusivamente a destruir a vida financeira de milhares de pessoas por dia. Porque era isso que eles faziam. 10 milhões de mensagens e ligações fraudulentas disparadas a cada 24 horas. 10 milhões. Todo santo dia. O esquema funcionava com a precisão de uma engrenagem industrial. Primeiro, os criminosos obtinham dados das agências bancárias e dos clientes. Números de conta, nomes de gerentes, informações pessoais. Como eles conseguiam isso? Através de vazamentos de dados, de compra de informações no mercado clandestino, de engenharia social aplicada nos próprios funcionários dos bancos. Depois, essas informações eram repassadas para a central de telemarketing. E ali dentro, a mágica negra acontecia. Eles usavam inteligência artificial para modular a voz. Pegavam amostras de áudio dos gerentes verdadeiros, às vezes bastavam poucos segundos de uma gravação, um áudio de WhatsApp, um trecho de uma ligação interceptada, e alimentavam o sistema. A IA fazia o resto. Criava uma voz sintética tão parecida com a original que nem o próprio gerente conseguia distinguir. E combinavam isso com técnicas de spoofing telefônico, que faziam o número que aparecia no celular da vítima ser exatamente o número real da agência ou do gerente. O golpista então entrava em cena. Ele não precisava ser ator, não precisava ter talento. A tecnologia fazia o trabalho pesado. Ele só precisava seguir um roteiro, sim, um roteiro, como esse que eu estou lendo agora, mas escrito para roubar. Ele ligava, se apresentava como o gerente, criava um cenário de urgência e começava a coletar informações. Para confirmar, me passa os últimos dígitos da sua senha. Preciso que você acesse o Internet Banking agora e faça a atualização. Sua conta está em risco, Humberto. A gente precisa agir rápido. A pressão do tempo, a familiaridade da voz, o número correto na tela. Cada elemento era uma camada a mais de credibilidade. E quando a vítima finalmente cedia, quando digitava a senha, quando clicava no link, quando autorizava o acesso, os minutos seguintes eram uma hemorragia financeira silenciosa. O dinheiro escorria para contas laranja espalhadas pelo país inteiro e de lá sumia. Como fumaça. A polícia prendeu 4 pessoas durante a operação em Praia Grande. Daniele Souza da Silva, Denner Alves Batista Kimura e o casal Ronaldo Ferreira de Souza Júnior e Bianca Loreto Maurício Correia. Mas o homem apontado como o verdadeiro operador da central, Ronaldo Adriano Balbino, está foragido. E segundo os investigadores, ele era usado como proprietário de fachada. Os verdadeiros donos da operação usavam o nome dele para não aparecer. Criminosos que se escondem atrás de criminosos, camada sobre camada de anonimato, como bonecas russas do crime organizado. Quando eu comecei a pesquisar esse caso para trazer para vocês, eu achei que era uma coisa isolada. Um golpe sofisticado, sim, mas pontual. E aí eu descobri um dado da Federação Brasileira de Bancos que me fez parar de tudo que eu estava fazendo. O golpe do gerente fantasma ou do falso funcionário é o segundo golpe mais aplicado em todo o Brasil. O segundo só perde para o golpe do site falso de compras e para os links maliciosos em aplicativos de mensagem. Isso significa que enquanto você está assistindo esse vídeo agora, nesse exato segundo, alguém, em algum lugar do Brasil, está atendendo uma ligação que parece ser do gerente do banco. E essa pessoa não faz ideia do que está prestes a acontecer. E o que torna isso ainda mais assustador é a velocidade com que a tecnologia evolui. Há 2 anos, esse golpe não existia nessa forma.
A inteligência artificial que clona vozes está se tornando mais acessível, mais barata e mais sofisticada a cada mês que passa. O que antes exigia equipamentos caros e conhecimento técnico avançado, agora pode ser feito com softwares que qualquer pessoa consegue acessar. Os criminosos não precisam mais ser gênios da computação. Eles só precisam ser persistentes e cruéis. E existe um detalhe que pouca gente discute, mas que é talvez o mais perturbador de todos: a responsabilidade. Quando o Humberto perdeu R$500 mil, ele foi até o banco. E sabe o que ouviu? Que a responsabilidade era dele, porque ele, teoricamente, forneceu os dados, ele atendeu a ligação, ele interagiu com o golpista. Não importa que a voz fosse idêntica à do gerente. Não importa que o número fosse o mesmo, não importa que o cliente não tivesse como saber que era fraude. Para muitos bancos, a culpa é do cliente. E isso cria uma situação absurda em que a vítima é punida duas vezes, uma pelo criminoso e outra pela instituição que deveria protegê-la. Felizmente, o Humberto conseguiu recuperar o dinheiro, mas ele é exceção, não regra. A maioria das vítimas entra numa batalha judicial que pode durar anos. Algumas nunca recuperam nada. E enquanto isso, os golpistas continuam operando, migrando de uma central para outra, mudando de cidade, mudando de método, sempre um passo à frente. Existe uma frase de Frank Abagnale, o golpista mais famoso da história. Aquele que inspirou o filme Prenda-me se for capaz, que diz: a tecnologia cria crime, sempre criou e sempre vai criar. A questão é se a sociedade vai conseguir acompanhar. Essa frase foi dita há mais de 20 anos e nunca foi tão verdadeira quanto agora. Então, o que fazer? Como se blindar contra algo que parece tão perfeito, tão indetectável? A verdade é que a proteção absoluta não existe. Mas existem camadas de defesa que podem fazer toda a diferença entre perder tudo e escapar por um fio. A primeira e mais importante: nunca, jamais, em hipótese nenhuma, passe dados de conta, senhas, códigos de verificação ou qualquer informação bancária por telefone. Não importa quem esteja ligando, não importa se a voz é do seu gerente, da sua mãe ou do presidente do banco. Nenhuma instituição financeira legítima vai te pedir senha por telefone. Se alguém pedir, é golpe. Sempre, sem exceção. A segunda: se você receber uma ligação do banco dizendo que há algo urgente na sua conta, desligue. Não responda. Não interaja. Desligue, respire fundo e vá pessoalmente até a agência. Eu sei que parece antiquado. Eu sei que a gente vive numa era em que tudo se resolve pelo celular, mas como o próprio Humberto disse depois de tudo que passou, daqui para frente, quando eu preciso de algo, eu vou na agência bancária. Falo direto com o meu gerente, olho no olho. Às vezes, voltar ao básico é o que salva. A terceira: crie uma palavra-chave com o seu gerente, um código que só vocês dois saibam. Algo simples, que possa ser pedido em qualquer ligação. Se a pessoa do outro lado não souber a palavra, você desliga. É uma camada extra de segurança que não custa nada e pode valer uma fortuna. A quarta: desconfie da urgência. Os golpistas vivem da pressão do tempo. Eles te dizem que sua conta vai ser bloqueada, que estão tentando invadir agora, que você precisa agir nesse segundo. Essa pressa é fabricada. É uma arma psicológica. Nenhuma situação bancária real é tão urgente que não possa esperar 30 minutos para você ir até a agência confirmar pessoalmente. E a quinta, talvez a mais difícil de todas: aceite que você não está imune. Não importa o quanto você se considera esperto, informado, experiente. Os golpistas de hoje não estão mirando em pessoas ingênuas. Eles estão mirando nas mais inteligentes, nas que confiam no sistema, nas que acham que nunca cairiam num golpe, porque a arrogância é a maior porta de entrada que um criminoso pode encontrar. Humberto teve sorte. Ele recuperou o dinheiro, mas carrega até hoje a marca daquela ligação.
A sensação de ter ouvido a voz de alguém em quem confiava e descobrir que aquela voz era uma mentira fabricada por uma máquina. Ele disse uma coisa que eu não consigo tirar da cabeça. O pior não foi perder o dinheiro. O pior foi perceber que eu não posso mais confiar no que eu ouço. E é isso que esse golpe rouba de verdade. Não é só o saldo da conta, é a confiança. É aquela certeza básica de que quando alguém que você conhece te liga, é de fato aquela pessoa. Os criminosos não roubaram só R$500 mil do Humberto, roubaram a paz de espírito dele e estão tentando roubar a sua nesse exato momento. Então eu te pergunto, depois de tudo isso, você ainda atenderia aquela ligação? Se essa história te fez sentir alguma coisa, medo, raiva, preocupação, qualquer coisa, é porque ela precisava chegar até você. Agora eu te peço, não guarda isso para você. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Manda para o grupo da família, para o colega de trabalho, para o amigo que acha que nunca vai cair num golpe. Porque o próximo Humberto pode ser alguém que você ama. Deixa nos comentários, você já recebeu uma ligação suspeita do seu banco? Você conhece alguém que caiu num golpe assim? Eu leio cada comentário e a sua história pode ajudar outra pessoa a se proteger. Se inscreve no Alerta Financeiro Brasil, mas só se você tiver coragem de saber o que os criminosos não querem que você descubra. Nos vemos no próximo vídeo. Cuida do teu dinheiro, cuida de quem você ama e nunca confia numa voz sem ver o rosto.